Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao 5º Distrito de Petrópolis. A Justiça Federal do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal contra 3 policiais rodoviários, acusados pela morte da menina Heloísa, de 3 anos, em setembro deste ano. O vereador Otávio Sampaio é o novo presidente municipal do PL. Uma das missões do parlamentar é continuar a montagem da nominata para 2024. Um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito apontou que os brasileiros devem gastar em média R$ 619 com as compras e também presentes para o fim do ano. A segunda parcela do 13º deve ser paga até hoje, quinta-feira. A segunda parcela do salário extra deve injetar R$ 106 bilhões na economia do país. E a Receita Federal liberou a consulta residual do imposto de restituição do imposto de renda de pessoa física deste ano. O diálogo com o objetivo de apontar as necessidades e anseios da população da localidade do Brejal. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e também na TV Correio da Manhã. Vale lembrar que você pode também seguir o nosso Instagram em Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã. A gente vai começar a edição de hoje com um alerta à população, porque os estoques do banco de sangue estão abaixo do ideal, mas mais especificamente O negativo, o tipo sanguíneo O negativo. A Eliane vai comentar sobre a situação e pede apoio dos doadores. Olá, meu nome é Eliane, sou captadora de doadores aqui do Banco de Sangue de Santa Teresa. Venho fazer um apelo a todos que consiga ver esse vídeo. A gente está aqui muito preocupado em relação às doações de sangue. Estamos com vários pacientes que são do tipo sanguíneo O negativo e a gente está desesperado aqui precisando desse tipo sanguíneo. Eu peço encarecidamente aos doadores que são O negativo que venham ao banco de sangue realizar essa doação, porque o O negativo ele é o doador universal, tá? Quem é O negativo pode doar para todos os tipos sanguíneos, só que quando é o contrário, o paciente que é O negativo, ele só pode receber de O negativo. Estamos com 3 pacientes que são O negativo adultos e um recém-nascido. Por favor, venham todos que estejam nos assistindo nesse momento e realizar essa doação de sangue. Você estará salvando vidas nessa data tão importante, que se aproxima, que é o Natal e o Ano Novo. Nessa época também o estoque cai muito, as pessoas viajam, férias, e infelizmente os acidentes acontecem. Peço também a todos os outros doadores que estejam nos ouvindo que venham doar sangue, venham fazer sua parte, venham salvar vidas. Funcionamos todos os dias das 7 da manhã às 18 horas, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bini. Sua ajuda vai fazer a diferença na vida de alguém que nesse momento está lá lutando pela vida. Venha todos doar sangue e venham salvar vidas. Importantíssimo, se você pode fazer isso, faça sua doação. É rápida, dura em torno de 20 minutos, desde o período ali da triagem até você realmente terminar a doação, e ainda faz um lanche ali depois que você realiza esse ato de companheirismo, de caridade com as pessoas. A Justiça Federal do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal contra 3 policiais rodoviários que foram acusados pela morte da menina Heloísa, de 3 anos, em setembro deste ano.
Os agentes atiraram contra o carro em que ela estava com a família na rodovia conhecida como Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, na região metropolitana do Rio. Os policiais vão responder pela prática de homicídio consumado, 4 tentativas de homicídio e fraude processual. A Justiça manteve as medidas cautelares impostas aos réus, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximarem das vítimas. O MPF também recorreu à Justiça pedindo a prisão preventiva dos policiais e que eles sejam levados a júri popular. Na denúncia, o MPF defende que os 3 policiais respondem pelos crimes e o argumento é que, mesmo que nem todos tenham atirado, basta comprovar a confluência de vontades, o que significa, segundo o órgão, é que eles decidiram em comunhão de desígnios e por vontade livre e desimpedida se aproximar do veículo e atirar contra ele. Os policiais argumentam que receberam uma informação de que o veículo era roubado e, por isso, o interceptaram. Já o MPF rebate, diz que não encontrou nenhum registro do tipo de departamento do Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN. O carro foi comprado pelo valor de mercado e nenhuma das partes do negócio reconhece o registro de roubo. Outro ponto destacado na denúncia é o fato de que os policiais não terem atirado contra os pneus do carro, o que significa para os procuradores que não houve a intenção de deter ou advertir, nem a abordagem prévia dos policiais ao motorista do veículo, o pai de Heloísa, o que para o MPF evidencia que os policiais queriam matar os ocupantes do veículo ou assumiram o risco. As armas utilizadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal foram fuzis de calibre grosso e alcance longo. Eles optaram por esse tipo de recurso, mesmo tendo pistolas no momento da perseguição. Os fuzis tinham maior velocidade, menor recuo e mais letalidade. Uma parte do documento diz o seguinte: não é minimamente crível que, ao cravejar com tiros de calibre 5.56, um veículo tripulado e com carroceria comum, a poucos metros de distância, houvesse outra intenção senão de matar, pontua o Ministério Público Federal na denúncia. Um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offwise Pesquisas, revela que o consumidor deve desembolsar, em média, R$ 322 com preparativos da ceia e do almoço de Natal. O estudo aponta ainda que o gasto médio de 62% do que vão celebrar a ocasião, com roupas e calçados novos, é de R$ 297. De acordo com a CNDL, o Natal deste ano deve injetar mais de 74 bilhões de reais na economia. Com a segunda parcela do 13º salário sendo paga aos seletistas até essa quarta-feira, a expectativa é que o movimento acentuado nas lojas é de um aumento na procura então por esses produtos até domingo, quando o comércio também abre em horários praticados de acordo com cada loja. Os dados demonstram que 99% dos entrevistados têm a intenção de celebrar o Natal, sendo que 44% planejam fazê-lo nas próprias casas, nas suas residências, 18% vão optar pela casa de pais e outros 16% vão escolher casa de outros parentes como o local das comemorações. Adicionalmente, 30% dos entrevistados planejam contribuições financeiras individuais ou familiares, enquanto 28% têm a intenção de ratear as despesas, dividir basicamente com cada pessoa ou família trazendo um prato, e 12% pretendem arcar integralmente com os custos da celebração. Falando sobre Petrópolis e político, o vereador Otávio Sampaio é o novo presidente municipal do PL em Petrópolis. O anúncio foi feito pelo parlamentar em sessão plenária do dia 19 de dezembro e também nas redes sociais na última quarta-feira. A mudança parte de um pedido do senador Flávio Bolsonaro, que quer deixar a sigla mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no estado do Rio. Uma das missões do Sampaio, então, é continuar a montagem da nominata para 2024 e pensar nas estratégias partidárias. O advogado agradeceu à família de Bolsonaro pelo apoio e Otávio Sampaio já tinha anunciado que pretendia mudar para o PL e tentar uma candidatura a prefeito. No entanto, na antiga gestão, o partido fez um evento para declarar apoio a Ingo Ramos, em evento que contou inclusive com a presença do senador Romário. A decisão deste apoio também caberá ao Otávio Sampaio. Para a nova função,
parlamentar mudou de partido, deixando então União Brasil. Ele disse o seguinte: eu fui eleito pelo PSL, não pelo União Brasil. Após a fusão, vários vereadores eleitos, tanto pelo Democratas quanto pelo PSL, saíram do então União Brasil. Tem previsão legal, entendimento pacífico e jurisprudencial. Fecho aspas, explicou o parlamentar. Inclusive, o Correio Petropolitano Debate vai trazer o vereador aqui para justamente conversar a respeito sobre essa mudança. O Legislativo de Petrópolis vai mudar de endereço, temporariamente, enquanto durarem as obras de manutenção preventiva no telhado do Palácio Amarelo. Estima-se que as obras sejam concluídas no primeiro trimestre de 2024. Enquanto isso, os gabinetes dos vereadores e alguns setores da casa vão funcionar em um casarão na rua Barão do Amazonas, número 46. Apesar da mudança, as sessões plenárias vão continuar sendo realizadas no Palácio Amarelo, estando inclusive autorizada aí a participação remota dos parlamentares. Considerando um dos principais cartões postais de Petrópolis, o Palácio Amarelo, sede da Câmara Municipal de Petrópolis, vai ter um plano de manutenção preventiva que vai garantir a preservação do imóvel para as próximas gerações. O documento está sendo elaborado por meio de uma parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e será disponibilizado junto à entrega das obras no imóvel em que a estrutura original foi construída em 1850. A primeira etapa da reforma já foi iniciada pelo telhado, em trabalho que está sendo acompanhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, além do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, e também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que mantém há 2 anos convênio com o Legislativo Municipal para mapeamento das necessidades do imóvel e orientação para a realização do trabalho, de maneira a garantir a preservação do patrimônio. Os passos seguintes vão ser, então, a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica da casa, além da reforma dos gabinetes e banheiros, revitalização da fachada e restauração do espaço, em especial o Salão Hermogênio Silva, onde são realizadas as sessões plenárias. Após a conclusão das obras, a Câmara Municipal vai receber um plano de manutenção preventiva, um documento que deve nortear ali as ações do Legislativo para a preservação do imóvel, incluindo limpeza e também pintura periódica. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com muita informação para você. A gente vai abordar aqui a previsão do tempo, vamos trazer também ações de meio ambiente em Volta Redonda com a nossa equipe do Correio Sul Fluminense, entre outras questões importantes ainda para esse programa. E, é claro, a nossa entrevista de hoje. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta com muita informação para você que está nos acompanhando. Vamos trazer então uma atualização a respeito da previsão do tempo. Contagem regressiva para o Natal. Tá quase lá, né, gente? A gente vê aí, hoje quinta-feira, amanhã sexta-feira já tem previsão para o fim de semana e também para a véspera do Natal. Mas enquanto isso, vamos trazer o nosso repórter Wellington Daniel, que vai trazer as atualizações ao vivo para a gente da previsão, pelo menos para sexta-feira, mas a gente vai ter já uma ideia de como que vai funcionar um pouquinho essa tendência que a gente está acompanhando. Ontem, aqui em Petrópolis, choveu na parte da tarde, teve uma queda na temperatura durante o período da chuva, no entanto, hoje já acordou ali o sol, calor, mas a tendência, como a gente tem acompanhado, é previsão de chuva, característica do período. Então, nada melhor do que conversar com o Eric para a gente entender como que vai ficar o tempo para essa sexta-feira, tão aguardada pelos petropolitanos e também por aqueles que estão na nossa área de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, para essa sexta-feira, tem previsão de chuva? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. A previsão, infelizmente, é de chuva sim. Olha, no início da semana, o alerta era de onda de calor, mas hoje o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de perigo potencial de tempestade. O aviso cobre algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como Paraíba do Sul, Três Rios, Nova Friburgo e Pati do Alferes. Também contém informações para que a população possa se proteger em caso de emergência, como não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de sinalização e também evitar usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Essas são instruções contidas no alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje em Petrópolis deve chover, principalmente no período da tarde, mas a temperatura se mantém alta. Agora sim, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 22 de dezembro. Como eu já falei aqui para vocês e vocês podem ver aqui no nosso telão, a previsão é de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura mínima sofre uma ligeira elevação e a máxima passa por declínio. O dia será de muitas nuvens no céu e probabilidade de chuva a qualquer hora. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros vão marcar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis também há probabilidade de chuva. Com o céu encoberto por nuvens e ventos fracos, os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o sextou será de chuva, inclusive com possibilidade de trovoadas durante a tarde e noite. A temperatura, que deve passar por ligeiro declínio, vai variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus.
Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens, ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura. Os termômetros devem marcar mínima de 21 e máxima de 32 graus. A temperatura também continua alta. Em Partido Alferes, a previsão também é de chuva, o dia será de muitas nuvens no céu e queda na temperatura. Ainda assim, continua quente no município. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 32 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a temperatura mínima passa por ligeira elevação e a máxima deve cair. Também há possibilidade de chuva para esta sexta-feira na cidade, com mais intensidade durante a tarde e noite. Os ventos serão fracos e os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 32 graus. Richard, sextou com chuva isolada, né? Não tem jeito. Tem que aproveitar, Eric, para ir para as regiões onde não há ali a possibilidade de chuva. Em Petrópolis, particularmente, a gente sabe aí, terceiro e quarto distrito mais comum de não chover. Se ficar aqui pelo centro da cidade, é bem provável que vai ter que abrir o guarda-chuva, viu? Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. A Receita Federal abriu para consulta mais um lote do imposto de renda da pessoa física do mês de dezembro deste ano. Na última quarta-feira, o crédito bancário então vai chegar a mais de 240 mil contribuintes e deve ser realizado no próximo dia 28 de dezembro, num valor total que supera 370 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração por meio do extrato de processamento, acessando o ECAC. Além disso, depois de se identificar e caso tenha alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigir as informações e, que estejam porventura equivocadas. A Receita disponibiliza ainda o aplicativo para tablets e smartphone, que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do imposto de renda e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. O pagamento da restituição, a gente lembra, é realizado na conta bancária informada na declaração do imposto de renda, de forma direta ou por indicação de uma chave Pix. Se por algum motivo o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada ou não está mais funcionando, os valores ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Não deixe de acessar o aplicativo e também o site oficial para você ter acesso às informações do Imposto de Renda de 2023. A gente vai à Volta Redonda conversar com a nossa repórter, a Roberta Caulo, porque tem ação de meio ambiente lá na região sul fluminense, viu? Roberta, uma boa tarde para você. Qual é essa ação? Olá, Richard. Boa tarde. É isso mesmo. O Movimento Sul Fluminense contra a Poluição planeja novos atos. Uma assembleia pública na última semana discutiu sobre a poluição em Volta Redonda causada pela Companhia Siderúrgica Nacional. Na reunião, foram levantadas ideias como o mapeamento de doenças respiratórias na cidade, mais um ato de rua e cogitaram até mesmo uma mobilização na sede da Bolsa de Valores em São Paulo. Além disso, explicaram que uma nova reunião será feita com o Ministério Público em janeiro para discutir a avaliação do MP quanto às exigências solicitadas à siderúrgica após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta em 2018. Ainda revelaram que será distribuído equipamentos de medição de poluição para os moradores para que os próprios possam fiscalizar a qualidade do ar na cidade. Para isso, a comissão do movimento está buscando investidores. É com você. Obrigado pelas informações, Roberta, trazendo atualizações de Volta Redonda para a gente. Vamos continuar acompanhando, não só no Sul Fluminense, mas aqui no Correio Petropolitano Debate também essa situação. Agora em janeiro, uma nova reunião deve ser realizada, como a Roberta apresentou. Informação importante e que a população deve ficar atenta ao calendário.
O Detran RJ informou que, a partir de 2024, para realizar o licenciamento anual do veículo e obter o CRLV, ou seja, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, será necessário quitar os débitos de IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e as multas de trânsito vencidas, além de pagar a taxa do licenciamento anual, que é o GRT, o Guia de Regularização de Taxa. A quitação de IPVA e multas vencidas é determinada pelo artigo 131, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. No estado do Rio de Janeiro, essa exigência estava suspensa pela Lei 8.269 de 2018, na época sancionada em dezembro, e, no entanto, em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou inconstitucional essa lei estadual, determinando então que é de competência da União legislar sobre o trânsito e transporte. Com a declaração de inconstitucionalidade, a lei estadual deixou de valer imediatamente. No entanto, após o Estado do Rio apresentar recurso, o STF decidiu que as exigências só precisariam ser cobradas a partir de 2024. Em 2019, o mesmo Supremo já havia declarado constitucional o artigo 131, ou seja, considerando que é legal os órgãos de trânsito condicionarem o licenciamento anual ao pagamento das multas vencidas e a quitação do IPVA. A cobrança do IPVA é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que inclusive já divulgou o calendário de pagamento de 2024. O Detran vai divulgar o calendário de licenciamento anual do ano que vem, logo no início de janeiro. A gente vai trazer a tabela até para você então que está nos acompanhando novamente a respeito aí do calendário do pagamento do IPVA para o ano que vem. Placas à esquerda do seu televisor e ali os pagamentos da primeira ou da cota integral, da segunda e também da terceira parcela. Placa 0, início do pagamento, primeiro vencimento 22 de janeiro, segunda parcela 21 de fevereiro e a terceira parcela 22 de março. E segue assim até a placa de final 4, com vencimento então, para quem está nos acompanhando aí no dia 26 de janeiro, a segunda parcela vencimento dia 27 e a terceira parcela no dia 2 de abril. Vale lembrar que no pagamento da cota integral, a pessoa tem desconto de 3% no valor do IPVA. Além disso, você tem aí já na sua tela as outras tabelas, né, com o cronograma mostrando então para as placas de final 5, 6, 7, 8 e 9, que seguem então até a terceira parcela para a placa de final 9, o dia 11 de abril para o pagamento. Já para a cota integral do pagamento para a placa de final 9 está ali também dia 3 de fevereiro. Não deixe para a última hora, até porque, para você que está nos acompanhando, se por um acaso você, durante esse período, né, de 2019 até 2023, você não fez a quitação do IPVA, você pagou somente, né, a guia de regularização de taxas, você vai ter que regularizar todos esses anos para conseguir tirar o 2024, né, ali o verdinho, como a gente bem conhece, de 2024. Então já procura se organizar, entra no site do Detran, pesquisa lá pelo seu Renavan e também, né, o seu CPF, se você tem alguma multa já vencida, se tem ali também alguma pendência em relação ao IPVA de outros anos e, é claro, se atente aí também ao cronograma para o IPVA de 2024. Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, tem a segunda parcela paga até esta quarta-feira. Até a última quarta-feira, na verdade. Pela legislação, a primeira parcela foi paga até o dia 30 de novembro com aquelas pessoas que têm ali a carteira assinada. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, apenas a segunda parcela do salário deve injetar aí 106 bilhões de reais na economia até o fim do ano. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, cada trabalhador recebeu em média R$ 3.057 de 13º neste ano. Essa não é, na verdade, a realidade de muitos, né? As datas de pagamento valem apenas para os trabalhadores na ativa, como nos últimos anos, o 13º dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social
foi antecipado. A primeira parcela foi paga entre o dia 25 de maio e 8 de junho e a segunda parcela foi depositada no dia 26 de junho até o dia 7 de julho. Aproveitando que comentamos as questões relacionadas a dinheiro, o PIB, o Produto Interno Bruto dos municípios, mostrou que a economia do país continuou a se desconcentrar em 2021. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O geógrafo do Instituto, Marcelo Delísio, ele vai apresentar os recortes regionais referentes à pesquisa que foi divulgada. Vamos acompanhar. Para a análise a partir dos recortes geográficos do PIB dos municípios de 2021, a Diretoria de Geociências destaca o aumento da participação da concentração urbana do Rio de Janeiro no PIB nacional. Há uma tendência histórica das grandes concentrações urbanas perderem participação em detrimento das cidades menores, o que contribui para a redução das desigualdades espaciais no país. Na comparação com 2020, embora o município do Rio de Janeiro tenha perdido participação no cenário nacional, em 2021, a concentração urbana do Rio de Janeiro saiu de 7,5% para 7,8% do PIB do Brasil, um resultado puxado pelo bom desempenho da indústria extrativa, sobretudo no município de Maricá. A DGC destaca também a perda de participação relativa do semiárido no cenário nacional entre 2020 e 2021. O semiárido, historicamente, apresenta taxas de crescimento acima da média nacional, o que tem levado a região a aumentar sua participação no PIB nacional ao longo de toda a série de dados. Em 2021, porém, a região perdeu participação, saindo de 6,41% para 6,19% do PIB nacional. A perda de importância do setor de serviços, notadamente da administração pública, no ano de 2021, contribuiu para esse resultado. Foi um dado atípico. Desde 2013, o semiárido não apresentava recuo em sua participação no cenário nacional. A gente acompanhando então a análise do Marcelo, geógrafo do IBGE, que trouxe aqui parte do levantamento que foi realizado pelo Instituto. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco para a nossa entrevista. Nós vamos conversar com os produtores do Brejal, que fica na localidade da Posse, no 5º distrito da cidade, para entender os anseios da população da região. A gente sabe que é um local que, infelizmente, ainda é muito abandonado pelo poder público. O Correio Petropolitano Debate, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. Como nós comentamos no início do outro bloco, nós teríamos uma entrevista agora com a equipe, com produtores do Brejal. No entanto, os nossos convidados não chegaram para o programa e, por isso, você vai acompanhar uma representação de uma entrevista aqui, que foi realizada pela gente. Fique à vontade para acompanhar sempre, é claro, uma informação de qualidade e, é claro, com uma entrevista também que traz aí relevância a respeito da nossa região de cobertura. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar início agora à nossa entrevista para falar sobre as mudanças na Previdência Social para o ano de 2024. Parece que está longe, mas falta basicamente 2 semanas, gente? Passa rápido, né? Vamos conversar então com a Mayara Souza, ela é advogada, está aqui com a gente para trazer todas essas dúvidas e esclarecer aí todos esses passos a passo em relação à Previdência Social. Mayara, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigado pela presença. Richard, o prazer é todo meu. Eu agradeço aí para a gente falar de uma informação adequada, oportuna, que tenho certeza que vai ajudar muitos aí que estão prestes a se aposentar ou até aqueles que já se aposentaram e buscam até uma revisão da sua aposentadoria para ter aquele salário digno, né, que nós buscamos durante toda a vida. Com certeza. Vamos lá. Antes da gente falar então das novas regras, vamos falar hoje como que são as regras, quais pontos a população deve ficar atenta. Bom, nós tivemos primeiro um grande impacto aí no ano de 2019 com a reforma da Previdência Social. Foi uma reforma idealizada durante anos pelos governos, mas em 2019 foi posta em prática. E aí ali trouxe drásticas mudanças para os nossos segurados, né? Inclusive com aumento de tempo de contribuição para as pessoas alcançarem os requisitos. O que a gente tem que levar em consideração é que a reforma ela buscou simplesmente aumentar a expectativa da idade para os aposentados. Enquanto nós anteriormente focávamos muito na questão do tempo de contribuição, a reforma ela quis trazer uma pitada maior. Ela fala, além de você trabalhar muito, você vai também se aposentar muito mais, com muito mais
mais idade. Então, o objetivo da reforma foi criar regras para que as pessoas se aposentassem mais velhas, né? Então, nós temos regras de transição aí que fazem com que a população se aposente necessariamente entre 58 anos e a 65. E muitas da própria regra de transição vai esbarrar nas regras de aposentadoria por idades anteriormente aplicadas, né? O que leva a essa confusão sobre a reforma e sobre aquilo que está sendo aplicado ano a ano. Então, o que nós temos de novidade para 2024, são reflexos da nossa reforma da Previdência de 2019, que foi mudando cada ano os requisitos para aposentadoria. Então, vamos lá. Agora a gente já tem esse contexto, né, esse embasamento sobre justamente a Previdência. Mudanças para o ano que vem. O que muda deste ano para ano que vem? E ademais, pessoas que, por exemplo, assinei a carteira em 1998, estava num regime antigo, mudou para o novo, eu entro ou eu não entro nessas novas regras? Bom, em relação aos segurados, né, os trabalhadores que estavam filiados ao INSS, ao Regime Geral da Previdência Social, até a data limite de vigência da reforma da Previdência, ele vai ter a possibilidade de ter regras de transição para ele se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, ou aposentadoria por idade com as regras de transição. Para aqueles que se filiaram a partir do dia 13 de novembro de 2019, já vão pegar necessariamente a nova regra da reforma. E que nova regra seria essa? Ela acabou sintetizando as aposentadorias a um nicho específico de contribuição e idade. Que nicho seria esse? As mulheres se aposentariam com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, e os homens com 15 anos com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Aí você pode me perguntar, poxa, Mayara, mas a regra estabelecida pela nova reforma, pela reforma da Previdência, não seria igual à aposentadoria por idade? É onde eu cheguei no início da minha fala. O objetivo é justamente direcionar a população a se aposentar cada vez mais idosa, né? E dentro daquelas pessoas, do quadro daqueles segurados, daqueles trabalhadores que já estavam vinculados antes do dia 13 de novembro de 2019, a legislação ela criou ali uma possibilidade de regra de transição. Hoje nós temos pelo menos 6 tipos de regra de transição. Nossa! Então, o que confunde é que a cada ano a legislação implementa um requisito a maior. Por exemplo, quando a gente fala da regra de transição da aposentadoria com a idade progressiva, que a cada ano você aumenta 6 meses de idade exigido para o trabalhador. Então, no caso do trabalhador que já complementou os 35 anos de contribuição, se ele for o homem, às vezes ele tem que cumprir o requisito idade que a reforma trouxe para ele, né? E hoje nós estamos falando de 60 anos. Então, para a pessoa, o homem, se aposentar por tempo de contribuição com a regra de transição dessa idade progressiva, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Isso é um exemplo de um tipo de regra de transição a ser aplicada, Richard. Então, a gente vê que tem essa variação e acaba trazendo essa confusão, né? Agora, aproveitando, já que a gente está justamente falando desse período de transição e que gera muitas dúvidas, as pessoas ficam ali realmente perdidas em alguns casos. Eu posso dar entrada na aposentadoria, não posso. O que fazer nesses momentos, justamente nesse período de tanta mudança? Bom, inicialmente eu sempre oriento, né, você ter a sua documentação já reservada. Às vezes as pessoas se preocupam com a documentação somente naquele momento que ela quer dar entrada na sua aposentadoria. E às vezes ela vai precisar de um documento que ele é bem antigo e ela não teve tempo hábil de solicitar, às vezes, a uma empresa que trabalhou, né, ou então ela contribuiu com o carnê e aí ela se mudou, o carnê se perdeu, como que eu faço para conseguir comprovar meus pagamentos? Então, o ideal é que ela possa primeiro fazer um inventário dos documentos que ela tem. E quando a gente fala de inventário, não é nada muito complexo, seriam aqueles documentos básicos para comprovar a minha atividade de trabalho. Carteira de trabalho, às vezes um termo de rescisão de um contrato de emprego, eu estou falando de contra-cheques antigos para comprovar, às vezes, um vínculo, carnês de contribuição para o INSS, que, né, a pessoa ela tem guardadinha lá, reúne tudo. Se a pessoa não está habituada com as regras trazidas pela nova Previdência, procura um especialista para que ele possa fazer ali um parecer previdenciário e direcionar aquele trabalhador ao melhor benefício, Richard. O que nós temos visto muito hoje é que, por a gente ter uma regra variada de regras de transição, tem certos trabalhadores que vão se encaixar em mais de um tipo de regra. Só que a depender da opção que ele fizer, pode ser que ele tenha o salário dele diminuído, em vez de melhorar aquele rendimento da aposentadoria. Então, essa avaliação prévia, ela é importante. Como eu falei, nós temos hoje pelo menos 6 tipos de regras de transição.
é exigir muito do trabalhador que não foi condicionado, não foi orientado a requerer sua aposentadoria da melhor maneira possível, que ele faça o requerimento adequado, né? E nós temos hoje, embora avançou muito a informação no Brasil sobre a Previdência Social, o próprio INSS no site traz algumas explicações, ainda numa linguagem muito rebuscada para as pessoas que não estão habituadas a fazer o requerimento no dia a dia. Então, às vezes, um profissional vai te dar aquela segurança de você fazer o melhor pedido, ter o melhor requerimento atendido. Em relação a, por exemplo, justamente esse período de transição, às vezes a pessoa ela já tem ali o tempo de contribuição, mas continuou trabalhando, notou só depois que já poderia ter se aposentado. Ela, de alguma forma, ela tem direito a algum resgate? Como que funciona nesses casos? Então, o marco temporal para os efeitos financeiros, ou seja, que dia que começa a contar o rendimento da minha aposentadoria, é determinado pela lei sendo aquele dia do requerimento administrativo lá no INSS. Então, ainda que eu tenha cumprido os requisitos, mas eu, por algum motivo, não fiz o requerimento, os efeitos, o meu pagamento vai ser datado do requerimento que eu fizer para o INSS. Então, há casos, por exemplo, que muitos já preencheram os requisitos há muito tempo e nessa confusão de não saber o que pedir e como pedir, acabam cumprindo um tempo a maior que não teria necessidade, né? E isso, às vezes, ele só vai ter consciência quando sai a carta de concessão da sua aposentadoria e aí está lá apurado, né, o tempo de contribuição, ele fala, nossa, eu cumpri mais 2 anos além do que eu deveria, né, sem aquilo refletir de forma positiva na renda daquele segurado. Então, infelizmente, a data do requerimento é o marco para que eu possa receber esses pagamentos do INSS. Aproveitando justamente essas questões também da Previdência Social, a atualização, qual que é a orientação que você passa para quem está nos acompanhando sobre essa atualização, até mesmo para ver se você pode receber um valor a mais e quando, né, também fazer a procura e manter esses dados atualizados? Uma dica que eu sempre dou para quem está procurando a sua aposentadoria ou quer fazer uma revisão, não ter como parâmetro a simulação oferecida pelo próprio sistema do INSS. Nós avançamos muito no direito digital, a questão do acesso pelos canais digitais para o INSS, avançamos. Só que muitas vezes aquela simulação não reflete o tempo efetivo daquele trabalhador. Porque o INSS ele pode ter desconsiderado um tempo de contribuição que está na carteira e não está lá averbado no INSS. Ele pode não contar o tempo especial que aquele trabalhador tem porque ele foi submetido ao agente nocivo durante o seu exercício de trabalho. Esse período que ele teve insalubridade, penosidade ou periculosidade, ele pode exigir uma compensação previdenciária e muitas pessoas desconhecem, né? Às vezes recebem aquele adicional no seu prolabore, no seu contra-cheque, mas desconhece que aquele tempo pode refletir positivamente para ele lá na aposentadoria. Aproveitando esse gancho, eu vou até falar sobre a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria que muitos desconhecem. E o que é a aposentadoria especial? É uma aposentadoria que ela reduz o tempo de contribuição para aquele trabalhador. Se ele esteve no seu ambiente de trabalho submetido a algum agente nocivo, por exemplo, ruído, calor, alguma substância química, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição. E para aqueles que preencheram esse requisito antes do dia 13 de novembro de 2019, ele pode se aposentar pela regra antiga. Se ele preencheu esses 25 anos após essa data da reforma da Previdência, ele vai ter que se enquadrar numa regra de transição, que exige e continua exigindo os 25 anos de insalubridade ou de atividade penosa, mas que, acrescido a isso, ele tem que ter uma idade mínima e ele tem que atingir 86 pontos no total. Então, se eu estou falando de um trabalhador que ele tem 25 anos de contribuição, eu tenho que diminuir ali a idade. Então, aquele trabalhador vai ter que se aposentar necessariamente com uma idade um pouquinho maior, né? Trabalhei 30 anos de forma insalubre, para eu chegar a 86 pontos. Posso ter 49 anos de idade, por exemplo. Então, isso vai depender do caso a caso. O importante é, preenchi os 25 anos após dia 13 de novembro de 2019, eu tenho que somar o meu tempo de contribuição insalubre com a minha idade. Se for igual ou superior a 86 pontos, eu já posso me aposentar com a aposentadoria especial pelas novas regras. Em relação a essa pontuação, ela é diferente para homem e para mulher ou é a mesma pontuação? É o único caso, né, específico, a aposentadoria especial ela aplica a mesma pontuação para homem e mulher. A pontuação ela vai ser diferente no caso quando a gente fala da aposentadoria por tempo de contribuição que utiliza a pontuação. Hoje, a exigência pela regra de transição é que o homem tenha que ter pelo menos 100 pontos.
somando idade mais tempo de contribuição, e a mulher ela tem que ter 95 pontos, que é o somatório da idade e tempo de contribuição, sendo que o tempo de contribuição mínimo é de 30 anos e para o homem 35, né? É um outro tipo de regra de transição que a gente também está abordando aqui. Ou seja, muitas questões aí dentro da Previdência Social, com as mudanças ao longo do tempo. Você que está em casa, fique atento a essas regras, né, a todas essas alterações, justamente para você não trabalhar a mais do que você precisa, mas também para você ali ter o cronograma certinho, como a própria Mayara falou, a questão ali do seu pagamento da sua aposentadoria, ele só vai valer a partir do momento que você vai lá no INSS, procura para dar entrada na sua aposentadoria, assina os documentos. Então, todo cuidado, toda atenção é pouca durante esse período. Mayara, me surgiu uma dúvida aqui. A pessoa que, por exemplo, hoje ela tem carteira assinada e trabalha em 2 lugares com carteira assinada, as duas valem como tempo de serviço? Não vale? Como que é feito esse cálculo? Períodos concomitantes, eles não dobram o tempo de contribuição. Ele é avaliado por aquele efetivo tempo, né? Então, se eu tenho 3 anos concomitantes na empresa A e na empresa B, eu vou ter só 3 anos de contribuição. A diferença é que o meu salário de contribuição, ele vai ser somado para fim dos cálculos. Então, se eu ganho 3 mil numa empresa e 3 mil na outra, o INSS, na hora de conceder meu benefício, necessariamente ele tem que somar aquelas contribuições, né? Um fato interessante que ocorre muito, por exemplo, com professores, né, em que eles têm, às vezes, 3, 4 vínculos de emprego ao mesmo tempo. Então é algo que tem que ficar de olho lá na hora do cálculo. Eu estou vendo muito aposentado, professor, que teve o seu cálculo do benefício feito de forma equivocada pelo INSS, porque o INSS não fez esse somatório, né? Fez análise simples. Então, assim, é uma dica também para que os nossos ouvintes, telespectadores, fiquem de olho na hora de fazer sua solicitação. E um ponto, eu vou até abordar uma questão tributária aqui, Richard, que é interessante, que para esses empregados que trabalham em mais de uma empresa, se por acaso, somando as contribuições, ultrapassar do teto do INSS, que é 7.200 e pouquinho, se não me falha a memória, eu tenho, aquele teto é o limitador, inclusive, para desconto das contribuições. Tem muito trabalhador sendo tributado de forma equivocada e pagando a mais de contribuição previdenciária, porque não comunicou, por exemplo, a Receita ou os seus empregadores, né, que tem vínculos concomitantes, sobre aquele limite de contribuição. Acontece muito com o profissional liberal, médico, dentista ou até mesmo com o professor, quando soma todas essas contribuições naquele mês específico, supera o limite e às vezes ele é tributado bem a mais do que deveria. Em relação a microempreendedor individual, eu sempre tive essa dúvida. Ele pode se aposentar também? Ele vai se aposentar por idade? O valor que ele recebe do seu pequeno negócio vai interferir? A questão também da previdência privada, ele também pode fazer um pagamento? Como que isso também é definido pelo INSS? Bom, o MEI, né, ele acaba sendo atrativo pelas facilidades da tributação, né, para aquela pessoa que é um profissional liberal. Então, vamos dar um exemplo de uma artesã. Ela, às vezes, não tem como emitir nota, mas ela fez o MEI, agora ela tem um CNPJ, ela pode emitir nota, ela pode ter a sua vida tributária já regularizada perante o governo, perante o Estado. Só que tem uma peculiaridade para a parte previdenciária. Quando a gente paga aquele boletim que ele é sintetizado lá, né, hoje está em R$66 por mês, ele está vinculado no limite de um salário mínimo. Então, eu estou contribuindo para a Previdência Social no limite de um salário mínimo. Como a lei que instituiu o microempreendedor individual, ela traz uma alíquota reduzida de contribuição, que a alíquota seria de 5%, enquanto um profissional liberal, que não é MEI, ele paga 20% sobre o salário mínimo, o MEI ele vai pagar 5%. Só que a legislação ela traz um benefício, mas ela também traz uma restrição. A partir do momento que eu vou contribuir a menor, eu também tenho certas reduções para os benefícios obtidos junto ao INSS. Então, o MEI vai me dar direito ao auxílio-doença, por exemplo, se eu ficar incapacitado. Ele vai me dar direito a uma aposentadoria por invalidez, se aquela incapacidade ela for permanente. E, para fins de aposentadoria programada, ele vai me dar direito somente à aposentadoria por idade. Tem muitas pessoas que às vezes se vinculam ao MEI para facilitar o pagamento, para diminuir o custo, só que às vezes ela não se atenta que ela tem muito tempo de carteira assinada e ela acha que aquele período vai ser somado para ela se aposentar por tempo de contribuição.
Só que não vai. Aquele período só é utilizado para fins de aposentadoria por idade. Então, se eu estou falando de um trabalhador que está na faixa de 55 anos, teve pelo menos aí 20 anos de carteira assinada e começou a contribuir com o MEI, não sei se vale a pena. Aí seria interessante, de repente, ele ter o MEI para emissão de nota fiscal e fazer a contribuição, complementação daquela guia para ele chegar nos 20% do salário mínimo mensal, para que aquele período seja validado como tempo de contribuição para ele se aposentar por essa regra, tá? Perfeito. Mayara, a gente sabe que é um tema complexo e que gera muitas questões. Uma outra dúvida para a gente poder finalizar até o nosso bate-papo sobre isso hoje, em relação à pessoa que já tem a carteira assinada, ela já tem ali descontado no contra-cheque, mas se ela quiser pagar também a mais, ela pode? Isso vai interferir no valor no final? Então, a pessoa que ela tem carteira assinada, ela já é segurada obrigatória pelo INSS, ela querendo ou não já é descontado. Se ela quiser complementar por uma guia, né, como contribuinte individual, nada impede. Contudo, aquele valor é adicionado, mas pode ser que aquilo não traga para ela um retorno financeiro muito maior. Porque como as regras do cálculo do salário-benefício também mudou, nós tínhamos antes da reforma, o INSS ele utilizava 80% das maiores contribuições após o ano de 94, com a reforma da Previdência ele utiliza a totalidade. Então pode ser que eu pagando a mais nos meses vinculados ali com a carteira, não vá dar aquele salto que eu gostaria na minha aposentadoria. E aí é uma questão matemática. Eu tenho que ver se esse meu investimento vai valer a pena no final do salário-benefício. Isso, Richard, é um serviço hoje oferecido por muitos advogados no planejamento previdenciário. Tem pessoas que estão pagando a mais sem saber se aquilo vai trazer um retorno, né? A gente chama de playback. É aquilo que volta, o payback para ver que volta para você de retorno ao longo do período que você está aposentado. Às vezes o payback não é interessante, porque você investiu muito e o retorno é muito baixo. Então isso é importante você ter essa avaliação prévia. Perfeito. Mayara, obrigado pelas dicas, orientações. É claro que a gente tem que fazer uma parte 2, digamos assim, desse tema, porque ele é extenso, é complexo e justamente com esse período de transição, muita coisa surge também, muita dúvida. Inclusive a pontuação, né, Richard? No próximo ano, a pontuação aumenta, né, para os nossos trabalhadores, né? Nós saímos aí de 100 pontos para o homem para 101 pontos, né, a partir de 2024. A mulher sai de 95, vai para 96. Então, assim, de um ano para o outro, muita coisa pode mudar. A questão da idade pode ser aumentar esses 6 meses, por exemplo, a regra de transição da idade progressiva. Então é importante você procurar um advogado especializado para o seu caso, né, para ele fazer uma avaliação detalhada e ali você poder sair tranquilo, sabendo que você vai ter o melhor benefício a ser requerido no INSS. Tá certo, até porque um ponto nesse cálculo faz uma diferença enorme, tá, em quesitos tanto de tempo de serviço ou de contribuição. Exatamente. Então, Mayara, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pelo espaço, Richard. Prazer estar com você aqui. A gente que agradece. E, é claro, agradece também a você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento às regras, às alterações. E, é claro, a gente volta amanhã, 13h ao vivo. Você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Música